Shalom, irmãos. Eu sou o irmão Kleberton. Este é o primeiro vídeo de 2020, espero que não seja o último. E a mensagem que eu tenho hoje para compartilhar, ela nos remete ao século II da nossa era, logo o comecinho da igreja primitiva. E eu me deparo, um tempo atrás, uma leitura fez eu repensar naquela belíssima, uma das maiores joias da literatura da antiguidade, que é a Epístola a Diogo. Ela é bem conhecida até. Provavelmente já devem ter visto alguma coisa na internet ou mesmo no WhatsApp. Ela nos remete àquela mensagem clássica que a gente pensava de onde que veio, a Epístola de Diogneto, sobre que os cristãos eles estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Qualquer pátria estrangeira, ou melhor, qualquer solo estrangeiro é sua pátria e qualquer pátria é solo estrangeiro. Eles são pobres, mas enriquecem a muitos, eles são injuriados, mas bendizem, enfim, eles pagam o mal com o bem. É formidável, é belíssimo. Eu até o recomendo, pesquise lá no Google Epístola a Diogneto. Ele é uma ode belíssima sobre o que era, pelo menos o cristianismo na sua essência no começo. E o que me fez refletir sobre isso, né? Com o tempo, como parece que foi se afastando, eu tenho essa impressão, esse modelo que foi não só, como até os próprios historiadores da época, por exemplo, Plínio, o Moço, que foi uma autoridade romana e historiador, ele retratou não apenas que esse era o ensino cristão, mas ênfase, ele dizia que assim vivem os cristãos. Quer dizer, não era apenas um ensino filosófico, uma doutrina da igreja, eles viviam assim. E tal foi essa disparidade, essa discrepância na conduta ética cristã, que os cristãos foram crescendo graças a isso. Porque enquanto o mundo ao seu redor estava uma devassidão, estava uma decadência, tudo ia de mal a pior, os cristãos eram um farol, eles eram um modelo de conduta, de ética, de comportamento, de amor. E de tal maneira que o pessoal de fora ficava assombrado. Realmente, isso não pode ser humano. Isso é algo divino. Porque era muita diferença. Por exemplo, enquanto naquela época havia a questão da exposição dos bebês, os bebês, principalmente mulheres, que eram um risco econômico, bebês do sexo feminino, eles eram descartados muitas vezes porque não havia muita abundância de recursos, de alimentos. Os cristãos não só não descartavam, como ainda acolhiam os bebês descartados, né? Havia também uma questão assim de muita da ética sexual, que isso sobrepujava até mesmo a ética judaica, que já era alta naquela época, por assim dizer, comparado ao seu derredor, porque os cristãos, eles não se divorciavam. Claro, além de não haver aquela promiscuidade, a questão de fornicação, de homossexualismo, isso não era praticado pelos cristãos. E isso foi um destaque. Mas eu diria assim que o que mais chamou a atenção, o principal atributo assim que destacava, que foi único na história, foi a ética de Cristo do Sermão do Monte de amar o seu inimigo. Isso foi único. Isso não há similaridade na antiguidade, né? Isso de pagar o mal com o bem, isso foi um dicotômico, foi um divisor de águas, né? A tal ponto que então sim houve uma polaridade entre o mundo e o cristianismo. E aí nos remete à essência, né, da epístola de Diogneto, né, que estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então fica aqui essa minha reflexão, porque hoje em dia parece que os cristãos, se antes estava cristão de um lado e mundo de outro, embora convivendo, né, parece que hoje não há tanta diferença assim, parece que meio que foi se encaixando, foi se adaptando, foi se amalgamando a uma espécie de cristianismo secular, se é que isso existe. Isso é um oxímoro que não pode existir na vida real, uma real conversão do cristão. Porque a própria palavra nos diz, né, do que há união que pode haver entre luz e trevas, entre mal e bem. Então fica aqui essa mensagem, essa reflexão, porque quando se pensava em lideranças, principalmente lideranças religiosas naquela época, pastores, bispos, presbíteros, se falava principalmente em conhecimento bíblico, é verdade, mas também em devoção, em santidade, amor e servidão.
Será que hoje as nossas lideranças estão transbordando esse amor, esse acolhimento, essa compreensão, esse desejo por cuidar pessoas? Será que há essa empatia, essa preocupação, ou estamos já diretos naquele mecanismo assim automático de pregação, de divulgar a palavra, de distribuir tarefas, de organizar, de administrar uma igreja, um templo, paredes, uma instituição? Nós temos que ter eu acredito, fica essa mensagem de hoje, esse cuidado, essa atenção. Certo, meu povo? Fiquemos na paz, um 2020 repleto das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro para todos nós. Obrigado, Shalom.